Fala pessoal, começando a live aí pós GP da Hungria, uma vitória do Vettel, segundo lugar do Kimi Raikkonen, e aí ficou claro hoje a, a diferença de Ferrari para pista mais travada e Mercedes para pista mais que a Ferrari anda melhor em pista travada e a Mercedes anda melhor em pistas mais rápidas, mas ainda a gente teve um outro componente que foram os pneus. Estou aproveitando aqui compartilhando aí a live, né? Mas fica mais claro uma coisa que a gente via muito no início da temporada, que era a diferença de pneus aí. A Mercedes sempre andando muito melhor com os pneus macios para cima ali, macio, médio e duro, e a Ferrari anda melhor com super macio, ultra macio ali do que a Mercedes. A gente teve uma corrida bem de dois momentos assim. Primeira metade em que a Ferrari tinha e Mercedes tinha um pneu super macio, a Ferrari andando muito melhor do que a Mercedes, e a segunda metade a Mercedes de pneu e Ferrari de pneu macio, e aí a diferença que a Mercedes andou melhor que a Ferrari, mas ainda assim pelo estilo de pista ficou melhor. Para a Ferrari ainda tinha um pouquinho de vantagem ali, não teve tanto problema para conseguir segurar a vantagem suficiente para manter a dobradinha, como aconteceu em Mônaco. A outra dobradinha da Ferrari que aconteceu ao longo do ano foi em Mônaco, e outra pista muito travada, como falam, a Hungria é uma pista igual ao Mônaco, só que com área de escape. E aí hoje ficou bem claro que a Ferrari anda muito bem nesse tipo de pista travada. Talvez os Ferrari e Mercedes tivessem mais problemas se não tivesse dado aquele entreveiro entre Verstappen e Ricciardo ali já na segunda curva da corrida, que tirou o Ricciardo da prova, causou o único safety car da corrida, gerou uma punição pro Verstappen de 10 segundos e tirou o moleque da briga aí pela vitória. Eu acho que se não tem essa punição aí do Verstappen com relação ao toque com o Ricciardo, não tem esse choque, as duas Red Bull iriam brigar com certeza pela vitória. Seria uma corrida completamente diferente. Não seria esse jogo de xadrez que ficou ali boa metade, a segunda metade inteira da corrida, entre o Hamilton tentar chegar nas Ferraris, as Ferraris conseguirem dar uma escapadinha usando retardatário para segurar a posição. Tanto que depois a gente teve uma mesma situação na parte final da prova ali com o Magnussen e o Hülkenberg. O Magnussen forçou, acho que até... Como o Magnussen não acabou tirando diretamente o Hülkenberg da corrida, tirou da pista só, ele recebeu uma punição um pouquinho mais branda de 5 segundos acrescidos ao final da prova. Mas diferentes as atitudes, porque as punições, porque as proporções, apesar da atitude ser a mesma, a proporção foi completamente diferente. Só falar rapidão ali o resultado: Vettel ganhou, Raikkonen em segundo. Já vou falar aí um pouco dessa questão de jogos de equipes aí. Valtteri Bottas em terceiro, Hamilton em quarto, ali trocaram na última curva, literalmente. Verstappen em quinto, colado nas duas Mercedes. E aí aqui a gente tem o bom resultado desse final de semana: Alonso em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Sérgio Pérez em oitavo, Esteban Ocon em nono. Tem o resultado aí para quem... e o Stoffel Van Dorn pontuando com a segunda McLaren, primeira vez que isso acontece no ano, em décimo. Para quem perdeu lendo isso tudo aí, no celular, se você está vendo com o celular em pé, deve aparecer embaixo. No computador deve estar aparecendo no lado... Nesse lado aqui não, nesse lado aqui, ó. Nesse lado aqui deve estar aparecendo o resultado para você que está assistindo aí na live. Só completando os pilotos que terminaram a corrida: Kevin Magnussen em 11º, Daniil Kvyat em 12º aí com a Toro Rosso. Ele não bateu dessa vez, né? Já é alguma coisa. Ele que está bem perto de uma suspensão,
tem 10 pontos na carteira em um ano. A situação dele é bem delicada, porque a próxima pontuação dele a ser descontada só é descontada lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos em outubro. Como eu falei já na última live, o russo vai ter que andar pianinho aí até outubro, porque está muito perto de uma suspensão, e qualquer suspensão que ele receba, provavelmente quem entra no lugar é o Pierre Gasly, e aí é um concorrente direto à vaga para o ano que vem, para a próxima temporada. Então tem que andar muito pianinho e andar muito bem, senão vai perder esse lugar antes mesmo da temporada terminar, muito provável. Tem que ficar muito esperto aí o Daniil Kvyat. Aí temos o Julian Palmer em 13º, Lance Stroll em 14º, Pascal Wehrlein em 15º, Marcus Ericsson em 16º. Aí o Hülkenberg abandonou nas últimas voltas, ainda assim fica com o 17º lugar, e abandonaram a corrida ao longo da prova Paul di Resta, Romain Grosjean e o Daniel Ricciardo, como eu já falei, pelo acidente lá na primeira curva, na segunda curva, na primeira volta. O Grosjean ainda foi para uma pataquada da Haas. Ele foi o primeiro a fazer o pit stop, só que foi liberado dos boxes antes pela equipe e com a roda solta, um perigo extremo aí. Ele acabou abandonando por uma bobeira na parada dos boxes. Vamos ver se a FIA não vai ter alguma atitude mais pesada com relação à equipe. Normalmente acaba tendo de dar multa, alguma coisa assim, mas acho que acaba ficando mais na multa mesmo. Para falar aí rapidão da coisa boa da corrida, que eu acho que foi realmente a McLaren pontuando com seus dois carros, é a melhor coisa que aconteceu na corrida, porque além disso tudo, da McLaren conseguir os 2 pontos, situação toda que está vivendo aí com questão do motor Honda, o Alonso conseguiu uma bela ultrapassagem por fora no Daniil Kvyat, no meio da corrida. Ele fez a ultrapassagem, eu acho que ali, ó, na volta número 38, ele conseguiu a ultrapassagem por fora no Carlos Sainz, não foi nem no Kvyat, foi no Sainz. Na curva 2, ele chegou primeiro a tomar um X na curva 1, se recuperou na curva 2 e passou por fora na curva 2, uma bela ultrapassagem do espanhol, que ainda nas últimas voltas fez a melhor volta da corrida. Ele que está fazendo aniversário esse final de semana, e ainda proporcionou uma cena pra lá de engraçada nas voltas ali na cerimônia do pódio. A organização do Grande Prêmio da Hungria fez uma pintura com ele num dos abandonos aí das últimas temporadas. Se eu não estou enganado, é um que aconteceu na própria Hungria, que ele estava lá tomando sol, e aí virou meme na internet tudo, e aí ele reproduziu, arranjaram uma cadeira para ele, e ele conseguiu não, sentou ali do lado da pintura. Ficou uma cena bem engraçada. Temos aí para falar da briga principal pelo campeonato. Essa corrida foi meio que um jogo de xadrez por causa do campeonato, né? O Ferrari não sabendo se deveria liberar o Raikkonen e passar o Vettel para garantir a vitória mesmo, e a Mercedes também não sabia se conseguia com o Hamilton ultrapassagem, até que liberou o Hamilton ultrapassar o Bottas, bem facilitado para o Bottas, só que o Hamilton não conseguiu fazer a ultrapassagem sobre o Raikkonen. As Ferraris conseguiram, tanto o Vettel na liderança, seguido bem de perto pelo Raikkonen, e o Raikkonen ali no segundo lugar, conseguiam se livrar muito rápido dos retardatários e conseguiam, assim, com os retardatários, manter a liderança da prova e manter assim a dobradinha da Ferrari. O Hamilton não conseguia a ultrapassagem, e aí acabou que na última curva devolveu a posição para o Valtteri Bottas. Situação aí que antes, até essa troca de posição, eram 11 pontos de vantagem que o Vettel abria no campeonato, agora são 14 pontos, e a disputa pelo campeonato de construtores, a Ferrari voltou a encostar na Mercedes. A diferença que já era de 55 pontos caiu para 39, ficou bem mais incômodo, mas como estavam falando na transmissão, as corridas da Bélgica e da Itália são favoráveis à Mercedes. É provável que a Mercedes saia das duas corridas com dobradinhas, porque ao contrário da Hungria,
as próximas duas corridas são completamente favoráveis para o carro da Mercedes e deve fazer uma dobradinha com muita facilidade, a não ser que a Ferrari tire um coelho da cartola. No campeonato a gente tem o Sebastian Vettel liderando com 202 pontos, o Hamilton com 188, é o segundo colocado, são 14 pontos, como eu já falei. O Bottas tem 33 pontos agora de desvantagem para o Vettel, tem 169 pontos. Aí temos o Ricciardo, ainda se mantém no quarto lugar com 117, mas o Raikkonen já é o quinto com 116, então a briga é bem direta ali. Verstappen é o sexto com 67 pontos, o Pérez é o sétimo com 56, aí temos o Ocon com 45, o Carlos Sainz com 35, é o nono, Hülkenberg, que não pontuou, é o décimo com 26. O Felipe Massa, que não participou da corrida desse final de semana porque passou mal já na sexta-feira, chegou aí para o hospital, foi atendido, participou do terceiro treino livre, mas ainda assim continuou passando mal, e aí a Williams resolveu colocar o Paul di Resta no lugar. Massa tanto acabou voltando já para Mônaco, onde ele mora, e assistiu a corrida de casa. Ainda assim, diante dos resultados do final de semana, não foi nada muito... Não teve grandes consequências para o campeonato no Massa, porque todo mundo que está ali atrás dele foi muito prejudicado. Quem conseguiu pontuações é quem está mais atrás, que nem o Fernando Alonso, que agora é o 15º com 10 pontos, e o Van Dorn ali, que é o 18º com 1 pontinho. Atrás do Massa não tem muito mais gente pontuando. O Carlos Sainz já está no top 10 ali, à frente do Massa, que é o 11º com 23 pontos. Então, mesmo não participando dessa corrida, não foi tão traumático para o campeonato do Massa essa corrida da Hungria. Acabou que as coisas não foram tão prejudiciais para ele, assim, o cenário todo meio que se manteve o que aconteceu na última corrida lá na Inglaterra. No campeonato de construtores, como eu falei, a Ferrari desconta um pouco da vantagem que a Mercedes tinha. Então agora são 357 pontos da Mercedes contra 318 da Ferrari. A Red Bull segue isolada no terceiro lugar, 184 pontos, e a Force India é a quarta com 101. Segue abrindo para as adversárias que vêm atrás, a Force India, e meio que encostando na Red Bull, com esses problemas que a Red Bull vai tendo de abandono de pelo menos um carro, corrida sim, corrida não. É difícil ver a Red Bull pontuando com os dois carros em todas as corridas, né? A Williams tem o quarto lugar e 41 pontos, não pontuou nessa prova. Aí a gente tem a Toro Rosso com o sexto lugar e 39 pontos, encostou na Williams para o campeonato de construtores. Essa corrida foi meio problemática para a Williams. Aí a gente tem a Haas em sétimo com 29 pontos, brigando diretamente com a Renault ali, que tem 26 na oitava colocação. A Ferrari, isso aí, é um amigo da onça mesmo, Flávio. A Ferrari, a McLaren passou a Sauber no campeonato de construtores e é a nona colocada agora com 11 pontos contra os 5 da Sauber, que é a última colocada. Agora a gente tem estabelecido que já se esperava desde o início do ano, a Sauber como última colocada entre os construtores e a McLaren como penúltima. Mas a gente tem aí toda uma segunda metade de campeonato, tanto que só no início da segunda metade que a McLaren conseguiu reverter esse quadro de ser a pior equipe do campeonato até o momento. Vamos ver qual que é a situação aí para a segunda metade do campeonato, mas já de cara a Ferrari não tem um bom cenário pela frente, porque tem duas corridas completamente desfavoráveis, Bélgica e Itália. Provavelmente a Mercedes deve abrir a vantagem do campeonato de construtores e o Hamilton deve virar o jogo no campeonato de pilotos. E aí a gente tem a corrida de Singapura, que é favorável à Ferrari, por ser um circuito de rua extremamente travado. O circuito de rua, por mais que tenha retas longas, é uma pista travada que favorece a Ferrari. A Ferrari já andou ganhando corridas nos últimos anos, assim, mesmo sem o domínio todo sem estar brigando diretamente com a Mercedes, que nem nessa temporada.
Então deve ser bem favorável a Ferrari e a corrida de Singapura. E aí a gente tem a Malásia, que apesar de ser um circuito rápido, as altas temperaturas prejudicam a Mercedes. Então vamos ver, provavelmente seja assim, a gente tenha duas corridas favoráveis à Mercedes e duas corridas favoráveis à Ferrari nas próximas corridas. Mas nesse meio tempo a gente tem as férias de agosto agora. A categoria só volta no dia 27 de agosto com o Grande Prêmio da Bélgica. Um mês aí de intervalo. Inclusive a nossa live vai voltar só com o Grande Prêmio da Bélgica. Lá no final do mês de agosto. Então a gente deve ter um cenário de virada aí nas próximas duas corridas, de situação aí do campeonato de pilotos, mas deve ter uma retomada de briga nas duas corridas seguintes. Então as próximas 4 corridas serão importantíssimas para o resto do campeonato, justamente por causa desse cenário aí de pistas favoráveis e desfavoráveis a Ferrari e Mercedes, né? Ainda só para lembrar, a gente encerra o campeonato com o Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Até lá a gente tem mudança nesse cenário de pista melhor para uma equipe, melhor para outra. Então o campeonato vai chegar bem equilibrado em Abu Dhabi. Provavelmente deve ser decidido em Abu Dhabi se nada de errado acontecer. A gente tem que lembrar também que a Ferrari tem trocas de componentes até o final do ano, então deve receber punição de pelo menos 10 lugares no grid em algum momento dessa segunda metade da temporada. Outra situação que favorece demais a Mercedes nessa briga pelos campeonatos de construtores e de pilotos. É isso aí, galera. Valeu aí a participação de quem andou comentando aí, compartilhando e curtindo a nossa live. Não deixem de continuar curtindo e compartilhando as lives. E eu espero ainda que o campeonato fique melhor ainda do que já está. Só uma rápida observação. Como eu falei, o Kvyat está muito perto de ser suspenso pelos pontos de carteira. Os pilotos podem atingir no máximo 12 pontos e ele já tem 10. Dos que sofreram punição hoje, o Hülkenberg, o Magnussen tem 5 pontos, já tinha 5 pontos na carteira, deve subir para uns 7. E o Verstappen, apesar de todo mundo criticar, falar que ele é um piloto ser um bom piloto, mas ser meio aloprado, ele só tinha 1 ponto durante esse último ano inteiro na carteira. Então são 2 pilotos que estão com uma situação mais tranquila com relação a punições. Quem vai ter que andar mais de boa mesmo é o Daniil Kvyat, que tem os 10 pontos dele lá. O próprio Vettel é outro que tem que dar uma cuidada até o final do ano, que tem 7 pontos, está meio perto dos 12, aí está na metade da pontuação dele na carteira. Mas eu prevejo uma segunda metade de campeonato muito interessante, principalmente com essa possível virada aí do Hamilton, se tudo seguir o script normal, sem surpresas, né? Muito obrigado aí de novo pela participação de todo mundo aí que comentou, que curtiu, que compartilhou. E a gente vai voltar com uma live lá no final do mês de agosto, após o Grande Prêmio da Bélgica, que promete ser uma grande corrida. Sempre há uma grande corrida e proporciona situações muito curiosas, assim. Então é isso aí. Valeu, galera, por tudo. Até o final do mês, no final do GP da Bélgica lá. Até lá!